Porque vou ler o trecho aqui do Evangelho, vou me prender num trecho que está no capítulo 17, mais especificamente entre os versículos 20 a 22. Assim diz: Mas não rogo só por estes, e sim por todos quantos crerem em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que tu me deste, a fim de que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade, e o mundo conheça que tu me enviaste, e amaste a estes como me amaste a mim. Fim da citação. Então, gente, esse trecho do Evangelho de São João, principalmente os trechos do capítulo 17, versículo 21, é um dos mais citados, né, por especialistas em ecumenismo, tanto católicos quanto evangélicos ou membros de igrejas reformadas, né, ou mesmo de novos movimentos religiosos, né, como a frase em que Cristo ele institui o que hoje nós chamamos de ecumenismo. Ou seja, Cristo está nos dizendo: os cristãos eles devem estar sempre unidos, não podem estar separados. Então, cada um no seu galho, no seu... Não, não é isso que Deus quer, não é isso que Cristo quer. Se Cristo, na ceia, na Quinta-feira Santa, ele pede para os cristãos estarem unidos, significa uma coisa muito simples. Quer dizer, o mundo hoje está dividido em dezenas de milhares de denominações cristãs. Não é a vontade de Deus, né? Eu acho que não precisa ser teólogo para chegar a essa conclusão brilhante, né? Bom, então, esclarecido esse primeiro ponto, inevitavelmente vem a segunda pergunta. Ora, mas afinal, o que é o ecumenismo? Bom, então, gente, como eu estava falando, o documento que trata do ecumenismo dentro da Igreja Católica é o Unitatis Redintegratio, né? Então, esse documento está neste livro, né? Compêndio do Concílio do Vaticano II, e aqui tem o documento sobre o ecumenismo, Decreto Unitatis Redintegratio, né? E sobre o diálogo com as igrejas não cristãs, né? Então com o Islã e com o judaísmo, números 3 e 4, da declaração Nostra Aetate, né? Como podem ver aqui, para provar que eu não estou inventando, porque tem gente que fala: onde está escrito? Está aqui! Então, como podemos ver, o Vaticano II ele trouxe essas duas grandes novidades, né? A Igreja Católica ela tem o dever apostólico, dever pastoral, melhor dizendo, de entabular entendimentos com luteranos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos, reformados, ortodoxos gregos, judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, shintoístas, ateus, comunistas e assim vai, né? Então essa foi a grande novidade do Vaticano II, uma das maiores novidades do Vaticano II. Esclarecido esses dois primeiros pontos, quais eram os documentos que inauguram o ecumenismo e diálogo interreligioso, nesses próximos minutos vou tentar bem rapidamente explicar a origem do movimento ecumênico e o que é e o que não é ecumenismo. Bom, o movimento ecumênico ele não nasceu dentro da Igreja Católica, né? O próprio documento Unitatis Redintegratio ele reconhece que
o Espírito Santo suscitou dentro das igrejas de nossos irmãos protestantes o movimento de unidade dos cristãos. Isso está no primeiro capítulo do documento Unitatis Redintegratio. Ou seja, o movimento ecumênico ele nasceu entre os protestantes, não entre os católicos. Mais especificamente, em 1910, no Congresso de Edimburgo, Escócia, mais de 300 delegados protestantes de várias igrejas espalhadas pelo mundo decidiram inaugurar um movimento ecumênico que vai ganhar 3 vertentes: a vida de oração, a vida de ação, o trabalho e o trabalho missionário. Então, esses 3 pontos. Esses movimentos mais ou menos vão andar em separado até 1948, quando em um outro grande congresso, em Amsterdã, Holanda, novamente centenas de delegados vão se reunir e criar o chamado Conselho Mundial de Igrejas, ou Concílio Mundial de Igrejas, dependendo do autor que você consultar sobre história do ecumenismo. Então, como nós podemos notar, o movimento ecumênico, ele até 1964 andou praticamente livre do catolicismo, né? Nos próximos vídeos eu vou entrar mais em detalhes do porquê, e principalmente quando for falar do documento Mortalium Animus, do Papa Pio XI, que condenava a participação dos católicos no movimento ecumênico, assim como Humani Generis, de Pio XII, também desaconselhava a participação dos católicos no movimento ecumênico. Mas isso é a história, né? E agora, bem rapidamente, o que seria e o que não seria ecumenismo? Resumindo a ópera. Ecumenismo é jogar na cara dos não católicos, os protestantes em particular, que a igreja deles é falsa, que eles estão errados. Não, porque isso, dentro do movimento ecumênico, é considerado uma deselegância, né? Você, poxa, né? Você falar na cara, você está errado. Embora, para nós católicos, em muitos casos, dá vontade, mas não, temos que nos refrear, é preciso purificar a linguagem, isso em vários manuais, essa expressão aparece, purificar a linguagem, né? Ninguém gosta que joguem na cara os seus podres, é buscar entender, conhecer a vida do irmão. No caso, estudar a história da igreja do irmão, né? Dá um trabalhão do caramba, tá, gente? É buscar a conversão? Não, é o entendimento. Embora a questão da conversão inevitavelmente acabe se colocando. Embora o movimento ecumênico esse seja um tema meio proibido, mas eu vou tentar abordar. Quer dizer, a pessoa conhece outra igreja, simpatiza com a mensagem, entende que ali está a verdade que ele está buscando, ele se converte. É assim que eu entendo, embora os autores ecumênicos torçam o nariz para isso, né? Então isso também não é ecumenismo. Agora, pela via positiva, acho que dá para entender o que é ecumenismo. É buscar conhecer o irmão, membro de outra igreja, a história de sua igreja e o porquê ele, por algum motivo, não quer virar católico. Lógico que aí o programa todo do vídeo, acho que dá para anotar, eu me volto mais para os católicos. Então, basicamente, bem rapidamente, é isso que é ecumenismo e o que não é ecumenismo.